grande emoção e prazer que nós vamos falar de nosso pai, que era um pai único, como ele dizia, que tinha 4 filhas únicas. É quase impossível de falar de uma pessoa como ele. Eu adoraria que todo mundo tivesse conhecido como nós conhecemos. Eu fui a primeira a nascer, depois de 5 anos de espera, e ele disse, aquele dia era um céu de brigadeiro, quando você apareceu. Aliás, ele desmaiou para ir, mamãe foi com meu tio para o hospital, porque ele não teve forças para ir até o hospital. E daí foi uma experiência indescritível, porque desde pequena nós íamos no laboratório segurar nos peixes elétricos, que a gente botava luvas de borracha para não receber choque. E a nossa grande brincadeira era ficar lá com ele, mexendo naqueles peixes elétricos, com os quais ele trabalhava, que vocês devem saber melhor que eu. Então eu queria também lembrar que a pessoa que mais ajudou a ele foi Margarida, irmã, que já está perto dele, de mamãe, que nós perdemos há 3 anos atrás, e que foi quem ajudou na produção dos 3, 4 livros científicos que ele fez. E sentava-se ao lado dele todo dia, quando ela vinha da Itália, 2 vezes por ano, ajudando a ele a trabalhar. Então eu vou passar para a Silvia Melli, irmã, Maria Pia, neta mais velha, e depois vocês vão receber outros depoimentos mais lindos e mais de amor. Um beijo, muito obrigada a todos. Gostaria primeiro de agradecer a todos os alunos e todas as pessoas que seguem a vida do meu pai, porque assim ele ficará sempre para a posteridade. Eu acho que ele era um pai único para cada um de nós e devo, como a minha irmã disse, sobressair Margarida, que foi uma grande psicóloga em Roma, se formou numa língua que não era dela, teve muitos pacientes, infelizmente foi chamada para o céu muito cedo. Essa aqui é a primogênita, Maria Pia, que meu pai também gostava muito dela. Bom, eu estou honradíssima aqui de falar sobre meu avô. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Meus avós foram pessoas primordiais. Então, meus avós foram pessoas muito importantes na minha vida e várias vezes eu tive com o vovô no instituto. Inclusive eu me lembro bem quando ele fez 80 anos que eu fui com ele assoprar um bolo gigante que todos os alunos fizeram para ele. E eu me lembro de uma história que era até muito divertida, porque a coisa que ele tinha mais prazer é ir dar aula no Instituto de Biofísica. E quando um dia eu estava lá e ele tossiu. E a vovó veio correndo. O que você tem, Carlinhos? Não, não é nada, não é nada. Aí quando ela saiu de perto, ele falou assim, não, Piazinha, se ela vê que eu tô tossindo, ela não vai deixar eu dar aula. E eu quero ir dar aula, é o maior prazer da minha vida, os meus alunos. Então, ele conseguiu esse dia, disfarçou a tosse e foi com a cara mais radiante dar aula para os alunos dele, que era um grande prazer. Então eu estou muito feliz, eu tenho muitas histórias dos meus avós, mas enfim, isso é um pequeno depoimento de vários que a gente pode fazer, se a gente for falar deles é sem parar. Eu sou a Gabriela, neta do vovô Carlos Chagas. Eu queria realmente fazer uma homenagem aqui para ele nesses 75 anos do Instituto de Biofísica, que ele fundou e que se dedicou a vida toda dele. Eu me lembro, passei a minha infância indo muitas vezes passar tardes com ele no Instituto. Eu era pequenininha, ele me levava lá para ver o peixe elétrico. Eu quase, por causa da influência dele, fiz medicina, acho que até hoje eu me arrependo, mas eu acho que eu aprendi muito com ele. Eu me lembro dos nossos almoços semanais, todo domingo,
Eu sempre tentava sentar perto dele na mesa e sempre para perguntar sobre tudo. Ele sempre perguntava o que eu estava aprendendo na escola. E eu acho que eu aprendi com ele algumas coisas. A primeira é realmente querer sempre aprender. Então ele sempre foi um professor, mesmo eu nunca tendo sido aluna dele na faculdade, era como se eu fosse nesses almoços familiares, porque ele sempre ensinava alguma coisa. Outra coisa que eu aprendi com ele é a dedicação. Realmente ele, na vida dele, ele se dedicou a tudo, quer dizer, não só ao trabalho dele, mas também à família, a mulher, a vovó. Era um casamento modelo, exemplo para mim. E também acho que eu aprendi com ele a ter paixão pelas coisas que a gente, pelo caminho da vida que a gente resolve seguir. Como eu disse, eu acabei não indo para medicina, mas hoje em dia até sou bastante envolvida com saúde e sempre penso nele. E ele está sempre perto de mim, sempre lembrando desses ensinamentos nos domingos, muitas saudades dele, e acho que ele deixou um legado maravilhoso para todos os alunos, todos os professores, todas as pessoas no Instituto. Parabéns, vovô, te amo. Eu sou a Rafaela, sou mais uma neta do meu querido avô e eu queria falar que, assim, até hoje ele é uma pessoa que está sempre presente na minha vida. Eu tenho sonhos com ele até hoje e eu acho, assim, outro dia a gente assistiu um vídeo em família que foi de de um evento de família há mais ou menos 30 anos atrás. E foi nos anos 80, começo dos anos 90, e ele sentado na sala com vários sobrinhos netos e netas, as filhas, e começou-se a falar bastante sobre a nossa democracia, sobre a situação da educação no Brasil, e toda a fala dele muito voltada para a educação, que eu acho que era o que ele mais gostava de fazer, que era ensinar. E todo o amor que ele tinha pelo UFRJ, toda a fala dele naquela conversa familiar que eu fui rever agora, tantos anos depois, era exatamente como se fosse hoje. Quer dizer, ele vislumbrando todos os problemas que o nosso país tem, infelizmente ainda tem, e sempre colocando a educação em primeiro lugar. Então, para mim, ele é e sempre será um exemplo de sabedoria, de inteligência, de bondade, de ensino e de ser humano. Te amo, vô! de Carlos Chagas. Falar do vovô é uma tarefa complexa. A pessoa mais inteligente que eu já conheci. Ele misturava a genialidade com a humildade. Homem doce, carinhoso, generoso, sempre cheio de amigos e da família em volta. Muitas saudades ele deixou. Queria muito que meus filhos tivessem convivido mais com eles, que eles tanto estudaram nas suas escolas. Um beijo muito carinhoso, vô. Saudades.
Eu sou Ana Francesca, filha de Ana Margarida, e esse depoimento vai para lembrar da herança preciosa que o vovô deixou na minha vida. Minha mãe tinha uma ligação com ele muito profunda. Os dois se pareciam muito um com o outro e era uma forma de amor contagiosa. Os dois adoravam conversar um com o outro durante horas, conversavam sobre tudo aquilo que era possível conversado e, por exemplo, conversavam muito sobre os desenvolvimentos éticos e humanos da ciência. E eu acho também que foi por isso que, quando o vovô resolveu escrever os 2 livros de memórias, Meu Pai e Aprendiz da Ciência, minha mãe quis ajudar ele. E aí ela tirava as férias aqui, no trabalho dela de Roma, ia ao Rio e passava com ele umas longas temporadas. E eu acho que foi uma temporada para ela muito importante ter feito esse trabalho junto com ele. E eles passavam horas revisitando as memórias históricas daquilo que aconteceu naquela época e que foi uma época tão importante para o Brasil e para o mundo inteiro. Quando eu era criança e adolescente, eu sempre morei em Roma, mas eu tive a sorte que o vovô, naquela época, era presidente da Academia Pontifícia das Ciências, então ele via a Roma pelo menos 3 vezes ao ano, e para mim, toda vez que ele vinha, era uma festa, assim, era um sonho. Então, eu lembro, por exemplo, que ele nos levava, a mim e minha irmã, para passear nos Jardins do Vaticano. A gente passava muito tempo com ele, com a vovó também. E ele cantava ópera, adorava a Traviata, e foi uma paixão que ele me transmitiu muito. E ele tinha um jeito de ser tão poético que fazia com que tudo aquilo que ele compartilhava era feito com uma tal naturalidade que fazia com que as coisas mais complexas tornavam-se simples e compreensíveis, mesmo para uma criança. E eu agradeço por ter tido esse privilégio de ter ele na minha vida.